Bom dia, terceiro ano. Bom dia, turma 3001. Tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, hoje falando um pouco mais sobre Estado e sociedade. Antes de falarmos sobre Estado e sociedade, eu trouxe para vocês 9 itens que nós vamos trabalhar até o final desse conteúdo. Então, hoje a gente está na parte 1, e nas aulas seguintes daremos continuidade. Nós vamos falar sobre conceituando Estado e sociedade, como surgiram os Estados e as teorias de formação dos Estados, quais são os elementos do Estado. A Constituição, ela é uma conquista para a cidadania, Brasil e sua formação enquanto Estado, como pensar em cidadania diante dessa história, filme em debate, sociedade e família, e vamos trabalhar também estudos de caso. Começando com uma pergunta: por que estudar a relação Estado-sociedade? E a gente vai formulando afirmações. É o resultado dos conflitos, dos interesses, das interações e dos sonhos. Tratar dessa relação é falar sobre o poder e a vida, como se organizar e como assegurar a sobrevivência da espécie humana. A relação dialética Estado e sociedade moldou a história da humanidade. Mas de que forma? Explodimos bombas atômicas, produzimos guerras mundiais, declaramos que todos os humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, criamos doenças e inventamos vacinas, comprometemos a biosfera e lutamos contra as mudanças do clima, concentramos renda, lutamos contra as injustiças sociais, somos indiferentes ou omissos, naturalizamos desigualdades. Essas ações, elas são uma resposta ao conflito de interesses e à convivência. Conceituando sociedade, é na sociedade que o Estado vai existir. Então, o Estado existe porque a sociedade o pede. Então, a sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de tempo e de espaço, segundo normas comuns e que são unidas pelas necessidades de grupo. É, na verdade, uma entidade autônoma que emerge da experiência da vida coletiva e possui características próprias que transcendem aos indivíduos que a ela pertencem. Grupamento humano devidamente organizado que coopera entre si com o objetivo, fim, melhoria da vida dos indivíduos, garantindo a continuidade desta. E o Estado? O Estado teria surgido na necessidade de se estabelecer um acordo, regras, normas entre os indivíduos que viviam em comunidade, com o objetivo de dirimir os conflitos que, porventura, se apresentavam. Então, o Estado está ali como intermediador dos conflitos. Ele deveria ter a capacidade de resolver esses conflitos. Concepções da origem do Estado. Existem 5 principais correntes que teorizam a esse respeito. Poxa, que correntes são essas? A corrente teológica, a corrente familiar ou patriarcal, a corrente da força ou violência, a corrente contratualista e, por fim, a corrente econômica. Então, essas 5 correntes, elas são aquelas que, juntas, teorizam a respeito da origem do Estado. Teoria da origem natural. O Estado se forma naturalmente, a concepção de que o homem é naturalmente um ser social, conjunção de vários fatores como a origem do Estado. O homem é um ser político, Aristóteles afirma. Evidencia-se a natureza social do homem. O homem precisa viver em sociedade, porque o homem que vive fora da sociedade,
ou é para eles uma divindade, porque ele não precisa dessa sociedade, ou se tornará um doente mental, porque ele nunca estará completo, vai sempre faltar alguma coisa a esse homem. Então, o homem é um ser político, porque a natureza do homem é ser um ser social, que vive em sociedade, porque para ele viver fora da sociedade, ou ele é uma divindade, ou ele é um doente mental. E a corrente teológica? Nossa, a corrente teológica, ela fala de uma divindade que criou o Estado, e o Estado deve seguir os ensinamentos desta divindade. Toda a sociedade segue aos preceitos religiosos vigentes. Quais seriam esses modelos, esses exemplos? Os estados do Oriente Médio, o Antigo Egito, a Babilônia. A soberania é legitimada pela religião. O corpo político é visto de duas maneiras. O governante é a encarnação dessa divindade na Terra, ou o governante é um representante desta divindade na Terra. Preste atenção. Ou ele é a encarnação da divindade, ou ele é um representante dessa divindade. Teocracia. A religião eleva ao governo o chefe do poder espiritual. Tomás de Aquino, ele é o principal expoente dessa teoria, e ele utiliza o espaço religioso para ocupar o espaço político. A corrente teológica, saímos agora para a corrente familiar ou patriarcal. E essa corrente, tá, ela faz-nos pensar que o Estado surge da evolução do sistema familiar. As famílias primitivas se ampliavam e criavam grandes comunidades. As famílias mais representativas, aquelas que eram as mais fortes, que eram as mais numerosas, elas passavam a dominar a comunidade. E essa dominação na comunidade, ela iniciava uma dominação no âmbito público. O governante era o pai da família, mais representativa. O soberano era a ampliação do poder patriarcal, via sucessão hereditária. E o poder permanecia nas mãos da mesma família, passava de pai para filho. Na teoria matriarcal, que está dentro dessa corrente familiar, tá? A gente vai colocar a oposição formal ao patriarcalismo. E vamos observar como é essa teoria matriarcal. Ela diz que a primeira organização familiar teria sido baseada na autoridade da mãe, de uma primitiva convivência em estado de completa promiscuidade, teria surgido a família matrilínea, naturalmente, por razões de natureza filosófica. Assim, como era geralmente incerta a paternidade, teria sido a mãe a dirigente e autoridade suprema das primitivas famílias, de maneira que o clã matronímico, sendo que a mais antiga forma de organização familiar, seria o fundamento da sociedade civil. O matriarcado precedeu realmente o patriarcado na evolução social. Entretanto, é a família patriarcal a que exerceu crescente influência em todas as fases da evolução histórica dos povos. Corrente familiar ou patriarcal. O absolutismo é a corrente, tá, que vai ser justificada pelo poder da família real. Essa corrente que procura justificar esse poder absoluto dos monarcas, ela vai entrar em decadência com o quê? Com o surgimento da democracia. O Estado surge em decorrência das lutas e guerras. Da organização política resultou o poder de dominação das famílias mais fortes sobre os mais fracos. A força superior de um grupo provocou a submissão dos demais grupos mais fracos. O Estado nasce, então, para regular as relações criadas entre vencedores e vencidos.
Os governantes são os mesmos que dominavam antes da formação do Estado. Essa teoria, ela gera duas influências marcantes, porque a teoria da força ou da violência, ela vem justificada a partir de um organicismo, onde o Estado é considerado uma criação e extensão da organização social, e o darwinismo, onde a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos perpetuam esse poder. Essa corrente procurou justificar o colonialismo territorial, econômico e social durante a expansão marítima. Lembrando aí que os europeus, eles eram os mais fortes, eles eram aqueles que representavam a raça branca, que tinha o conhecimento e que, a partir daí, iria dominar o mundo. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Fiquem com Deus e não esqueçam de comparecer à sala de aula no Classroom.